Olá amigos, lição número 9, a parte de quinta-feira, falando sobre a volta de Jacó para casa. Jacó desde criança mostrou ser uma pessoa assim independente, uma pessoa assim que cuidava dos seus negócios. Era quietinho, pacato, mas bem centrado e sabia o que estava fazendo. Planejava todas as coisas de maneira que ele enganou o irmão dele, enganou o pai, para que ele pudesse obter então a bênção. Era uma pessoa intrépida, corajosa, como Esaú era intrépido, corajoso, selvagem, gostava da coisa de resolver tudo na força bruta. Já Jacó não, era habilidoso, era perspicaz, era assim, ele tinha um tino para negócios e sabia administrar bem as coisas. Por isso que Jacó, ao chegar na casa de Labão, ele teve assim toda uma performance para que ele pudesse então assim ter sucesso e ter prosperidade. Logicamente que ele não esperava que fosse enganado da forma como ele fora. Principalmente Jacó, que era assim habilidoso, sabia, entendia assim de como as pessoas poderiam utilizar de artimanha. Ele nunca imaginaria que Labão fizesse essa troca assim, da sua noiva pela irmã mais velha e assim obrigasse a trabalhar mais 7 anos assim, pela moça que ele gostava. Labão era interesseiro, sempre foi interesseiro. O texto bíblico fala que quando o servo de Abraão, Eliezer, chegou na fonte e achou Rebeca, e Rebeca deu de beber aos camelos, e ele disse, é essa mulher que Deus me orientou, que ela então pediu sinal, e Deus me deu exatamente essa. Ele deu presentes para Rebeca, e Rebeca correu em casa e falou que havia encontrado um homem que era servo de Abraão, que era parente, e que lhe dera presentes. Contou a história, e Labão correu na fonte e recepcionou Eliezer e trouxe o servo de Abraão para casa. E o texto bíblico diz que não foi o pai de Rebeca que fez o diálogo com o servo de Abraão. Foi, na verdade, Labão. Betuel, que era o pai de Rebeca, quase não aparece na história. Labão direcionou tudo, coordenou a conversa. Foi ele que perguntou para Rebeca, você quer ir com esse homem? Então, ele direcionou tudo. E o texto bíblico diz que ele tinha interesse justamente naquilo que o servo de Abraão poderia lhe dar. E Gênesis 24, 53 diz o seguinte, e tirou o servo de Abraão de sua sacola joias de prata, joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. E também deu coisas preciosas para Labão e para sua mãe. Então, ele era realmente interesseiro. Esse homem, assim, dessa forma, ambicioso, foi o que recepcionou Jacó e o ludibriou de forma sarcástica, para que ele pudesse, então, ter um serviçal, assim, habilidoso, ali, na sua casa e administrando todas as suas coisas, por amor a Raquel. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 189, ela escreveu o seguinte, 7 anos de serviço fiel, Jacó prestou em devoção a Raquel. E os anos que ele serviu Labão foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Mas o egoísta e ganancioso Labão, desejando reter um auxiliar tão valioso, praticou um cruel engano, substituindo Raquel por Leia no dia da noite de núpcias. Então, Jacó se sentiu enganado e ele, por amor a Raquel, passivamente, porque ele não engolia isso de forma assim natural, mas por amor a Raquel, ele então foi subserviente e obedeceu, serviu a Labão. Pergunta de número 5 diz assim, quando Jacó terminou os 14 anos de trabalho para Labão, que trabalho ele fez, ou seja, que decisão ele tomou para que ele pudesse agora se tornar independente. Ele tomou uma decisão. Vamos ver Gênesis 30, de 25 a 32, diz o seguinte, e aconteceu que, como Raquel dera à luz a José, disse Jacó para Labão, deixa-me ir para que eu vá até o meu lugar, até a minha terra, dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais eu tenho servido, e ir-me-ei, pois tu bem sabes que serviço eu te tenho prestado. Então ele disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, porque eu percebi e tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti, e disse mais, determina o teu salário, que eu te darei. Então disse Jacó, tu sabes como eu tenho servido a você, Labão, como passou o teu gado comigo, como eu cuidei do teu gado, porque o pouco que você tinha se tornou muito por amor, assim, do meu trabalho, Deus então te abençoou. Agora, pois, que hei de fazer?
como eu hei de trabalhar para minha casa? Eu quero trabalhar para mim, eu quero ser independente. O que eu posso fazer por mim? Então disse Labão, que te darei, meu genro? Então disse Jacó, ó, nada me darás. Se você me fizer uma coisa, eu tornarei a apacentar o teu rebanho. E eu passarei hoje por todo o teu rebanho, e todo aquele que tiver salpicado e malhado, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, será esse o meu salário. Eu vou escolher de todo o rebanho o que tiver salpicado, malhado, moreno, com alguma mancha, eu separo, será esse o meu salário de todo o rebanho que você tem. E Labão concordou. Então, para a pergunta, depois dos 14 anos de trabalho, que decisão Jacó tomou? Resposta, Jacó decidiu voltar para a sua terra e trabalhar para si de forma independente. Labão pediu para ele ficar, pois Deus o abençoara através de Jacó, e ele percebeu isso. E Jacó disse, eu fico, se o meu salário for a separação dos animais salpicados, malhados e manchados, seja esse o meu salário. Quando Labão viu o que tinha de salpicados, malhados, ele ficou impressionado. Os filhos de Labão ficaram com inveja, com ciúme, porque uma grande quantidade de animais foi separado para Jacó. Quando Jacó nasceu, quando José nasceu, Jacó encheu-se de satisfação e planejou o seu retorno para a terra dos seus pais. Só uma coisa o impedia, é o medo de Esaú. Depois, outra coisa começou a fazer diferença. Os olhos de ciúmes dos filhos de Labão começaram a preocupar. Na verdade, Jacó teve 3 grandes motivos para não partir. Primeiro motivo, ele estava aguardando Deus se manifestar a ele. Segundo motivo, ele estava então preservando sua família, que estava crescendo. Terceiro motivo, ele estava com medo de encontrar Esaú no retorno. Esses 3 motivos levaram Jacó a ficar pacífico na casa de Labão. Somente quando Deus se revelou a ele, dizendo que era hora de partir, então ele pensou em levantar acampamento e ir para a casa do seu pai. Porém, os filhos de Labão estavam cobiçando as riquezas de Jacó. E Jacó ficou com medo. Ele pensou, daqui a pouco vão me matar e vão pegar todos os meus bens. As irmãs deles estão aqui, então eles não vão perder nada. Vão ganhar, na verdade. Então Jacó, pela ordem divina, resolveu levantar acampamento. Então, num dia em que Labão e os filhos estavam nas montanhas pastoreando as ovelhas, Jacó pegou todos os seus bens e começou então a peregrinação de volta para a terra onde seu pai Isaque e sua mãe moravam. Foi o embrião do povo de Deus pelo deserto. Uma família com 12 filhos, todos os animais, andando na direção de Canaã. Era o embrião do povo de Deus que 400 anos depois iria cruzar o deserto na direção de Canaã também. Deus transformara Jacó num homem pacífico. E ele agora estava assumindo essa posição de ser o herdeiro da promessa e se tornar então o embrião do povo escolhido de Deus. Terêncio era um homem bruto. Era um homem que arrumou emprego numa fazenda. Era um homem que resolvia tudo na pancada. E ele arrumou emprego para ser boiadeiro dentro de uma fazenda. Mas ele começou a cobiçar as coisas da fazenda, viu que havia coisas preciosas na fazenda. E quando foi de noite, numa noite, Terêncio então ele entrou na casa da fazenda. O patrão não estava, havia saído para uma festa. Ele entrou e roubou tudo que ele poderia roubar, colocou em 2 sacos, colocou nas costas e foi embora e se hospedou numa pequena pensão. Ali na pensão ele começou a ver os objetos que havia então roubado. No meio dos objetos, ele roubara um livro de capa preta com o nome Bíblia Sagrada. Uma força superior levou Terêncio a abrir aquele livro. Ele começou a ler o Novo Testamento, começou a ler a história de Jesus e começou a ficar impressionado com aquilo que ele estava lendo. De repente, Terêncio sentiu no coração a presença de Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele se arrependeu do que havia feito, começou a chorar, se ajoelhou, pediu perdão a Deus. No dia seguinte, ele foi até a casa do patrão, contou sua história, disse, patrão, eu roubei o senhor, estou arrependido, porque esse livro me fez ver que eu estava errado. Por favor, eu peço que o senhor me perdoe, está tudo de volta, se o senhor quiser pode me mandar embora, eu não vou achar ruim não. O patrão era um homem crente, disse, não, Terêncio, se Deus tocou no seu coração, é porque há um propósito para a sua vida. Você vai comigo para a igreja. Levou Terêncio para a igreja, ele começou a assistir à escola sabatina, depois então recebeu estudo e foi batizado, e Terêncio é hoje um dos melhores instrutores bíblicos aqui de uma região de São Paulo. Olha, que coisa impressionante, como Deus transforma a pessoa. Transformou Jacó no encontro em Betel, transformou Terêncio e tem transformado muitas vidas. Deus nos abençoe, que Ele possa então tocar em nossa vida e nos transformar também.
Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Que a tua bênção esteja sobre nossas vidas, nossas famílias. Senhor, nos guie e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração e até a próxima lição. Fica com Deus.